Olá, agora eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de igreja simples. Esse é um conceito de um livro do Tom Rainer, com o mesmo nome, muito interessante, recomendo você para estar lendo. E esse livro, ele defende uma tese que na nossa geração atual está tendo o que ele chama de revolução do simples. Você vê isso nos designers, você vê isso nas mídias, nas propagandas. Por exemplo, as logomarcas hoje, elas comunicam muita coisa com uma simplicidade absurda. Então, antigamente, as grandes marcas tinham aquele monte de informação. Hoje você vê um Czinho ali, você entende que é a Nike, 3 riscos é a Adidas, uma tela preta com um N vermelho, Netflix, taram, você já entendeu o que está acontecendo. Você tem visto, por exemplo, antigamente, no design dos sites, né, quem entrou naquele tempo da internet de escada, via a página do UOL, cheio de ícone para você clicar, cheio de imagem. Hoje, o site mais visitado do mundo é uma grande tela branca, com uma caixa de texto, da mesma cor, escrito Google. E esse é o site mais visitado do mundo. Você já entende que escreve ali, aperta o Enter, e é isso que acontece. Então, baseado nessa grande revolução do simples, que foi uma identificação, esses pastores fizeram uma grande pesquisa nas igrejas, e eles não tinham nenhuma primícia a princípio, e a ideia era verificar o que as grandes igrejas, as igrejas que tinham ali um sucesso, um êxito no que elas se propunham a fazer, né? Sem definir o que era o êxito, mas crescendo, sendo relevantes, sendo bem comunicativas ali na sociedade que estava inserido. O que essas igrejas tinham em comum? Independente de denominação, independente de linha teológica. E eles foram fazendo várias e diversas entrevistas. Você vai lendo o livro e vai tendo acesso a esses dados, essas informações, esses números. E eles chegaram à conclusão que as igrejas que tinham maior êxito eram as igrejas que eles denominaram como igrejas simples. Igrejas que não eram sobrecarregadas de eventos, sobrecarregadas de ideias, mas que elas tinham ali 4 princípios básicos que nós vamos esclarecer aqui e que eles denominaram como igrejas simples. Então são estes princípios: clareza, movimento, alinhamento e foco. A grande questão é que, e a tese do livro, é que muitas vezes nós fazemos tantos eventos, e a gente subentende que quanto mais a gente fazer ou mais a gente trabalhar, maior vai ser o nosso resultado. E não é bem assim. Muitas vezes, menos é mais. E a grande pergunta do livro é: você tem feito eventos transformacionais ou eventos ocupacionais? Quando a gente faz alguma coisa na igreja, a gente faz para preencher um espaço na agenda, faz para suprir uma demanda, ou por simples tradição, por repetição, ou a gente faz baseado num propósito de transformar aquela pessoa, de conduzir ela dentro de algum objetivo que a gente tem como igreja. Então, as grandes igrejas, as igrejas relevantes, as igrejas que têm experimentado um bom crescimento naquelas 5 áreas que a gente já trabalhou, são igrejas, em sua essência, tirando as grandes igrejas históricas e clássicas de centenários, são as igrejas simples. Principalmente quando nós estamos tratando com plantação de igreja e revitalização. A gente não tem a tradição de um prédio de 200 anos aqui na sociedade. Então nós vamos começar do zero. O que a gente vai fazer? E além de tudo, qual que é a coisa mais fácil de ser feita? Uma igreja simples. E esses 4 movimentos, o primeiro, por exemplo, clareza. Qual é a habilidade do processo ser comunicado e entendido pelas pessoas? Então eu falei para você ali das 5 áreas de crescimento. Nós temos clareza na comunicação para que todo mundo que chega entenda qual é a proposta da nossa igreja. Então eu vou no culto público para
dentro da minha caminhada cristã, dentro da minha caminhada dentro dessa igreja, com esse objetivo. Depois eu vou para tal reunião que tem este objetivo, e depois eu vou para aquilo ali, e eu vou... É claro o movimento. Então, você tem percebido que as igrejas têm feito, né, o trilho do discipulado, ou qual que é o objetivo ali? Deixar claro para todo mundo ali qual será o movimento que aquela pessoa vai fazer. E por isso sai ali o segundo ponto. Qual é o movimento que essas pessoas vão fazer? Qual é a sequência de passos no processo que faz com que as pessoas se movam de direção de áreas de compromisso maior? Qual que é o movimento que eu vou propor para alguém que está chegando na minha igreja agora, dentro das milhões de atividades que a gente tem? Ela assistiu o culto, agora eu quero me batizar, eu quero crescer no meu relacionamento com Jesus. Qual é o movimento proposto por essa igreja? Qual é o próximo passo a seguir? Qual é a próxima reunião que eu devo ir? E depois que eu vou nessa reunião, está claro o motivo de eu estar ali nessa reunião? Ou são só vários tipos de culto e vários tipos de propostas sem ter nenhuma conexão clara? Por isso vem o terceiro ponto que você vai aprender no livro, que é o alinhamento. O alinhamento nada mais é do que a organização de todos os ministérios e equipes em torno do mesmo processo simples. É uma verificação constante das atividades ali com o processo firmado. Então, eu vou fazer determinado evento. Esse evento que você está propondo está alinhado com o movimento claro que a igreja está propondo, com a visão central da igreja, com qual área de crescimento esse evento está relacionado. Então a gente sempre procura ali buscar um alinhamento com as propostas oferecidas para que a pessoa tenha clareza. Quanto mais a pessoa tem clareza, mais ela se engaja, porque as pessoas têm muita dificuldade de se engajar em coisas que elas não entendem simplesmente o porquê. Tem até um outro livro muito bom chamado Comece pelo Porquê, onde nós aprendemos, se você quer fazer uma pessoa se engajar em alguma coisa, está tendo dificuldade, então proponha, sempre deixe muito claro o porquê dela estar participando ali. Eu já vou tentar mostrar isso com um pouco mais de praticidade. E por fim, é o foco. E o foco é o compromisso de abandonar tudo que esteja fora do processo ministerial simples. Na prática, a hora de ter coragem de eliminar tudo que não faz sentido. A hora de ser um bom mordomo com o tempo das pessoas que estão ali se dedicando ou se propondo a caminhar com a gente na igreja. Então existem igrejas que tem reunião todos os dias, toda hora, e são desconexas, e as pessoas vão se engajando na igreja quando vê, perdeu a família, perde o casamento. Então a gente tem que ser bom mordomo do tempo das pessoas e ter a coragem de eliminar algumas coisas que talvez a gente esteja fazendo por mera repetição, que não faz sentido nesse momento histórico que a gente está propondo ali, ou com a proposta da igreja, ou com aquele momento que a igreja está propondo ali. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fui revitalizar a igreja em Bela Vista, a gente tinha lá culto de oração, quinta-feira, EBD, domingo de manhã, um culto de adoração, domingo à noite. E às vezes reuniões de jovens, reuniões de mulheres, reuniões de homens, só que eu tinha 5 pessoas na igreja. 5 pessoas na igreja. Será que fazia sentido eu ter todas essas reuniões para as mesmas 2, 3 pessoas, porque ainda falta, né? Então, de repente, fazer um culto de domingo, o culto de quinta era só um culto de domingo com um pouco menos de estrutura ainda. Né? Mesmo quando a igreja cresceu um pouco, tem 15, 20 pessoas, então eu faço um culto de domingo com 20, o culto de oração, que na verdade é só um culto igual de domingo, com uma liturgia um pouco diferente, mais curta, mais simplória. Então eu decidi cortar ali e fazer 3 movimentos simples. 3 movimentos que, no meu entendimento, abraçava as 5 áreas de crescimento. Qual que é o movimento? Primeiro movimento, culto de adoração, porta de entrada.
No culto de adoração, nós vamos estar ali levando a igreja a um crescimento litúrgico, e a gente vai estar ali proclamando a palavra, o evangelho, através da exposição bíblica, levando a igreja para adoração e oração comunitária. Saindo do culto público, qual que é o próximo passo de compromisso? É o crescimento relacional. A gente convida as pessoas para um pequeno grupo. Então, a gente, em vez de fazer um culto de oração com menos pessoas ainda, sem louvor e sem voluntário, ministério infantil, enfim, propus na agenda um culto, uma reunião de EBD, de Escola Bíblica Discipuladora. Mas como é, de fato, um ambiente que a proposta, quer dizer, é de comunhão, então a gente montou ali um pequeno grupo de comunhão, comida, conversas transformacionais, na maioria das vezes refletindo a respeito do que foi pregado domingo, enfim. Tinha esse movimento claro. Depois que as pessoas estão se relacionando, qual que é o próximo passo? EBD. Então na EBD, aí já não fazia sentido também fazer todo um culto, porque o culto é o culto, comunhão de célula é célula, pequeno grupo, e a EBD é EBD. Então conduz a pessoa para a EBD, e na EBD a pessoa vai estar sendo capacitada para que ela sirva, ou seja, a gente execute ali um crescimento diaconal, e ao mesmo tempo evangelize e comunique o evangelho na sociedade, onde elas são treinadas para um evangelismo discipulador, conduzindo a igreja a um crescimento numérico, convidando essas pessoas para onde? Para o culto público, de domingo à noite. Então é um movimento simples, de 3 passos, que abarca os 5 crescimentos. Grande celebração, pequeno grupo, EBD. Crescimento litúrgico, crescimento relacional, crescimento racional, conduzindo ao crescimento diaconal e o crescimento numérico. Culto público, a pessoa vem para a igreja, a gente tenta agregar a pessoa aonde? No pequeno grupo. No pequeno grupo a gente conduz a pessoa para ser capacitada. E na capacitação a gente envia a pessoa. Só de propor esse simples movimento, mas com essa profundidade e essa clareza de intenção, fica mais fácil para essas pessoas engajarem nessa proposta. Então a gente fazia lá uma frase, nossa proposta é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e umas com as outras para que sejam influentes e sirvam à sociedade. A gente faz uma frase, uma exposição, propõe isso aí no culto e temos uma agenda condizente com a proposta e totalmente clara, como um Google. Você olha ali e já entende o que tem que fazer. Você olha ali no Netflix e já é intuitivo para se envolver. Você olha para a agenda da igreja e já vê o que a igreja está propondo, qual que é o objetivo dela. E todas as vezes que a gente propõe uma nova ação para outras áreas, né, principalmente quando a igreja foi crescendo, daí você vai tendo de fato a necessidade de trabalhar homens, mulheres, casais, a gente sempre tenta fazer novamente esse mesmo processo, senão a gente só fica fazendo eventos, né? E o nome já diz, né? Evento é evento. Então a gente fica fazendo só eventos que não levam a lugar nenhum, não são transformacionais, só ocupam o nosso tempo, gastam o nosso dinheiro e causam intriga entre os voluntários. Então a gente precisa ter propostas claras, com movimento alinhado e foco. Então chegou um determinado momento que a igreja cresceu muito e dois irmãos que tinham passado por uma história de transformação no casamento queriam trabalhar com casais. Poxa, então vamos trabalhar com casais, querendo fazer um jantar de casais. Não, isso aí, só fazer um jantar de casais? Qual que é o movimento? Qual que é a proposta? Como isso vai se alinhar com o que a igreja está fazendo? Então a gente vai se preparar primeiro, daí levamos lá, né, nesse caso, usamos o material da Universidade da Família,
fizeram toda a capacitação e a gente usou o mesmo processo ali. Então, o primeiro processo, um grande evento público. Então, ali sim, jantar de casais. Mas o que a gente chama de evento ponte. Então, o evento de casais, jantar de casais, não era o fim em si. Ele era apenas uma ponte para uma verdadeira proposta que a gente queria de comunhão e de ensino, que seria os pequenos grupos de casais depois. Então, a gente faz toda uma preparação, um treinamento. Comecei capacitando os líderes, fizeram os cursos, fizeram o treinamento, aí fizeram uma mentoria pessoal comigo, com a minha esposa, entenderam a proposta da igreja. Isso foi um processo de 6 longos meses. E depois fizemos todo um planejamento para o grande evento público, divulgação, marketing, comunicação, integração das pessoas, ouvimos e tal. Fizemos esse evento, já foi um sucesso lá, 98 casais. Uma igreja que está 3 anos de revitalização, né? Uma coisa para nós muito grande, uma cidade pequena, num grande espaço público, muito bem planejado. Só que esse evento nós já tínhamos na agenda programada os pequenos grupos transformacionais, que eram a ponte para onde a gente queria trazer todas essas pessoas que foram atraídas pela grande celebração. Então, foi 98 casais, obviamente não foram todos que conseguiram fazer o processo, alguns foram edificados ali com a palavra, um pastor qualificado ali para a área, jantar, brincadeira, integração. No final, estamos propondo para vocês esses pequenos grupos de casais que nós vamos estar trabalhando essas e essas ferramentas. Enfim, fizemos a ponte. Daqui veio 70 e poucos casais para esses pequenos grupos, dos quais nós vamos levantar o quê? Líderes, para que possam continuar esse processo simples, alinhado, focado, mas altamente eficaz, que está alinhado com o grande processo da igreja como um todo. Então, esses casais são integrados ao grupo de celebração, eles entendem que aquele é o pequeno grupo deles e vão para o espaço de capacitação, e assim nós vamos fazer. A mesma coisa a gente faz para casais, para homens, para mulheres, para jovens, para pessoas que querem ser batizadas, enfim. A implementação desse conceito da igreja simples é uma grande ferramenta. Você pode conhecer melhor nesse livro, Igreja Simples. Traz um engajamento muito alto com as pessoas, independente da cultura que elas sejam inseridas ali. É fácil de compreender a proposta da igreja, é fácil entender o porquê estou indo naquela reunião, e é fácil entender qual que é o objetivo do pastor ou da igreja ao me propor aquela reunião, e todo mundo consegue entender para onde está indo e seguir esse processo. Simples, mas não simplório, não raso, pelo contrário, muito profundo, que nos conduz a um crescimento constante do nosso relacionamento com Jesus. Então isso é um pouquinho sobre Igreja Simples. Nas próximas aulas vamos trabalhar as 5 áreas para 5 crescimentos que nós vamos entender aí. Deus abençoe.